Amém? Hoje fui desafiada. Bom. A gente não está acostumada a vir aqui na frente. Confesso que tenho um pouco de dificuldade. Mas vou tentar passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus que tem graça. E hoje eu quero dizer a vocês que Deus quer derramar graça sobre nós. Amém? Vamos. Se Samuel fica me olhando aí. Vamos abrir Hebreus 4, 14. Hebreus 4, 14 ao 16. Fala assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que Deus colocou ao meu coração é o 16, e eu quero ficar nesse 16, que fala assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aqui é tão tremendo que ele fala: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E fala de 2 vezes graça, para que possamos alcançar, misericórdia e achar graça. O Senhor, Ele nos convida nesse ano de 2020, para que eu e você possamos chegar com mais ousadia diante do trono dEle. E não é qualquer lugar, mas é no trono da graça dEle. E que eu e você possamos confiar, quando nós nos achegarmos diante dEle. Ele quer ousadia. Ele quer um coração ousado. Porque Ele é um Deus ousado. Ele é um Deus que está com as suas mãos estendidas para derramar da sua graça sobre nós. E muitas vezes nós desconhecemos essa graça. E muitas vezes nós não recebemos essa graça. Porque a gente chega diante do trono, muitas vezes, com dúvida. Olha, eu estou tremendo. E nós temos livre acesso. Nós temos que saber que nós temos livre acesso pelo que Jesus fez por nós, né? Pela aquele obra consumada na cruz do Calvário, perfeita, maravilhosa, que foi por mim e por você. Por isso, nós podemos chegar ousadamente diante do trono da graça. E é isso que o Senhor quer nesse 2020. Que eu e você tomamos posse, cheguemos com o coração inteiro, crendo nele. Ainda que tenha dificuldade, ainda que o inimigo se levante, mas nós temos um Deus de graça sobre nós. E que muitos não têm essa graça e desconhecem essa graça. Mas o Senhor colocou no meu coração algumas coisas para que a gente possa receber essa graça. E não importa, o Senhor falava, não importa as dificuldades, eu sou o Senhor da graça. Vamos lá para o Salmo 93.
3. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia. Parece que até os livros aqui somem quando você sobe. Quando nós nos achegamos diante do trono do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme. Desde então, tu és desde a eternidade. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Ele não mudou, porque a sua palavra diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E Ele fala, os rios levantam. Ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Não importa quando você está diante do trono, buscando a face do Senhor. Muitas vezes, há tantos levantes, né? Mas ele diz, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Ele é mais poderoso que tudo. Então, nós temos que chegar com confiança. Mas, para isso, nós precisamos nos aproximar dele, como diz lá em Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Mas vamos lá para Hebreus, ficar um pouquinho aqui. Não, o 11:1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o 6 que fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. E voltando um pouquinho aqui, no 10:19, fala assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Olha só, gente, que tremendo. Tendo, pois, ousadia para entrar aonde? No santuário. Como que nós entramos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Mas nós temos que saber o que nós somos em Deus. Muitas vezes as pessoas ainda não sabem o que elas são em Deus. Não é? Você chega, ai, que Deus é esse? Ultimamente eu tenho visto assim, as pessoas parece que estão retrocedendo. Leem, ouvem, mas não tomam posse daquilo que Deus tem, daquilo que a sua palavra diz. E o que eu preciso? Primeira coisa que Deus colocou no meu coração é Marcos 1:15. Ele diz, vamos lá melhor, né?
Marcos 1:15 fala assim: o tempo está próximo. E o reino de Deus, não, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós temos, nossa, mas eu se arrepender, sim. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, crede nesse evangelho que é genuíno, não precisa misturar com nada. É a palavra de Deus. E o que eu preciso é me arrepender. E a Bíblia diz lá em Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora aos homens e em todo lugar que se arrependam. Mas se arrepender, muitas pessoas falam assim, ainda hoje, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada para ninguém. Eu sou bonzinho. Independente de tudo isso. Talvez você está falando, eu já me arrependi. Mas talvez tenha alguém aqui que ainda não tomou essa posição. As pessoas falam, eu não mato, eu não roubo, né? Não é assim que a gente ouve? E eu sou santo. Mas a palavra de Deus diz que nós nascemos separados de Deus por causa do quê? Do pecado. Independente de eu ser a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor filho, um bom trabalhador, honesto, mas eu preciso me arrepender. E depois do arrependimento, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, eu preciso receber. Eu achei tão tremendo, já li tantas vezes isso, e eu vi pessoas falar, né, ninguém recebe, não sei o quê, preciso receber esse. A Bíblia diz assim, em João, Evangelho de João 1:12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então, eu tenho que receber esse Jesus. Eu tenho que receber, sim, o sacrifício dele na cruz do Calvário pela minha vida. E depois disso, de saber que eu me arrependi, que eu o recebi como meu Senhor e Salvador, eu posso entrar no trono dessa graça, com ousadia. E no João 5:24, que fala assim, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, não é a palavra da Meire, mas Jesus diz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para vida. Aleluia. Então, eu recebo essa vida, eu creio nessa palavra, e aí, nós somos transportados, ainda além disso, gente, nós somos transportados de reino. Ele nos tirou, a Bíblia diz lá em Colossenses 1:16, que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós fazemos parte de outro reino, do reino de Deus. Né? Não fazemos mais parte do reino das trevas. Por isso que o Senhor fala que é para nós termos ousadia de entrar no trono da graça, para receber a graça que você precisa.
Então, eu me arrependi, eu recebi, eu fui mudado de reino, e eu recebi o quê? A marca da promessa. Efésios 1:13. Nós temos a marca. Não precisamos ficar chorando as pitangas, muitas vezes, né? Porque desconhecemos, muitas vezes, a grandeza desse Deus. Ele fala assim, em Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você está selado, marcado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Por isso podemos chegar, como ele diz, ousadamente diante do trono da sua graça. Aleluia. E no 2, voltando um pouquinho, aqui em Efésios, eu acho, né? Se eu não marquei errado. Não. Indo para frente, né? Olha só, isso é tremendo, gente. Dormi o dia inteiro, a noite inteira com o ventilador. Dormi a noite inteira com o ventilador em cima, né? E fica dessa forma. Dois 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quem mora em nós? Quem mora em mim? O Espírito Santo de Deus. Por isso eu posso entrar ousadamente diante do trono dessa graça, buscar por mim, pela minha família, e crer naquilo, nas promessas do Senhor. E agora nós vamos pegar uns exemplos. Quando Deus me deu essa palavra, cheguemos, pois, no trono da graça, com confiança ao trono da graça. Ele foi me dando exemplo de pessoas, porque a gente passa por aflições, o inimigo se levanta na vida da gente de uma forma terrível, não é verdade? Mas o inimigo é mentiroso e pai da mentira. Um dia, eu estava na pia, lavando a louça, e conversando com Deus, de situação, né? Que eu vinha orando, que vinha passando, e Deus falou assim para mim, pare de dar lugar ao diabo. E eu virei, eu falei, mas no que eu estou dando lugar ao diabo? E Deus falou, quando você dá ouvido à palavra dele e não crê na minha palavra. E é realmente, quando a gente está turbulado, o inimigo vem, ele se aproveita, e vem e lança um monte de coisa nas nossas cabeças, e a gente começa a pensar, é mesmo, né? Não é? Ou só acontece comigo? Mas a Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Mas o inimigo, ele quer roubar. É o que a Bíblia diz lá em João 10:10. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E o inimigo quer minar isso, ele quer roubar de nós essa vida com abundância que ele tem para nós.
essa graça abundante que Ele tem para nós. E o primeiro exemplo, vamos lá para Gênesis. Que está em 21:14. Esta mulher, ela conviveu com o milagre, ela participou também do milagre, porque a patroa dela não podia ter filho, já era Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ela participou, ela viu o milagre, e ela viu o que Deus tinha feito. E muitas vezes a gente é assim também, não é verdade? A gente vê o milagre, Deus já operou maravilhas. E muitas vezes, em vez de nós clamarmos, crer, muitos vão chorar. Eu confesso a vocês que quando a luta é muito grande, no máximo que eu fico é uns 3 dias meia moada. E eu fico clamando. Mas depois, meus irmãos, eu entro no meu quarto e começo a clamar esse Deus poderoso. Oh, aleluia. Faz poucos dias que me deu uma infecção de urina muito forte. E aí eu tomei um antibiótico 7 dias, e aí quando parou, no outro dia, que eu já havia parado, aquela dor tenebrosa. E aí você já começa, né? O inimigo já começa a colocar coisas na sua cabeça. A dor era terrível. E aí eu fui para o pronto-socorro. E o médico mandou fazer o exame, fiz, e novamente ainda estava ali, novamente não, ainda resistia àquela infecção. E eu falei, e aí eu comecei a orar, eu falei, não, Jesus já levou essa enfermidade aqui. Eu rejeito e comecei a clamar ao Senhor, porque o inimigo vem e começa a falar, deve ser um câncer, né? Porque, na verdade, eu tenho tratado realmente de um câncer benigno, mas ele é terrível, por mais que seja benigno, né? E aí você já começa a pensar, ai, meu Deus. E eu entrei no meu quarto e falei, põe-se em retirada da minha vida. Muitas vezes nós estamos sozinhos, ou eu vou chorar, ou eu vou clamar. E eu tenho que entrar ousadamente no trono da graça do Senhor. E o Senhor, Ele me deu o meu livramento. Porque Ele é Deus. E aqui fala então, no 14, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e orou. E chorou. Olha que mãe desnaturada. Como tem muitas, né, que abandonam seus filhos e não quer nem saber. Mas tem muitos abandonados também dentro da igreja. E ainda ficou meio distante assim, né? E chorou. Porque é mais fácil, muitas vezes, chorar do que clamar ao Senhor. E ouviu Deus a voz de quem? Do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aleluia! Deus é misericordioso.
E o que eu vejo aqui também tremendo, que Deus ouviu a voz da criança. Ah, meu filho, é muito pequeno, eu não vou ensinar, não. Mas os filhos, eles aprendem com a mãe e com o pai. Tudo que nós fazemos, eles imitam. Mas nós, como pais, nós temos que ter o tempo com os nossos filhos. Quando os meus filhos eram pequenos, eu criei uma rotina. Que eu dava almoço para eles, quando era 2 horas eu dava banho, e aí eu tomava os versículos da escola dominical, e aí a gente se ajoelhava no pé da cama e orava, e aí eu colocava eles para dormir. Isso muitos anos. E muitos falam, eu não senti a presença de Deus, eu não vi Deus, mas não é por sentir, é por crer. E um dia eu estava orando com meus filhos, e depois que a gente orou, a Juliana tinha 2 aninhos, e ela sentou na cama e falou, mamãe, eu posso te falar o que eu vi? Eu falei, pode. Ela falou, ai, Jesus, ele estava aqui dando risada. Eu achei tão lindo aquilo. Aí, no outro dia, nós fomos orar. Gabriel orou, e eu olhei para a Juliana lá, com o olho aberto, nem respondia nada. E depois que a gente orou, e antes de pôr eles para dormir, eu vi ela triste, eu falei, ô Juliana, por que você não orou? Ah, porque hoje Jesus não veio. Porque, às vezes, a gente é como criança, né? Ah, eu não senti a presença, Jesus não veio. Mas Jesus está olhando, ele diz lá, em Isaías 59, que os seus ouvidos não estão surdos, nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Então, Deus ouve as crianças. É algo assim tão tremendo. Quando nossos filhos eram pequenos, a gente nunca sentava lá atrás, nós sentava bem aqui, ó, nessa parte. Aí tinha o Daniel, tinha o Fernando da Clarice, os meus filhos. O Daniel da Clarice, ele era um menino, ele tinha visões. Na hora do louvor, ele via anjos. Era algo tremendo que aquele menino via. Os meus filhos, muitas vezes, eles falavam, mamãe, está chovendo ouro, tem uma chuva. Era tremendo, gente. Então, eu queria dizer que os nossos filhos são herança do Senhor e que nós temos que investir neles. Porque quando crescer, eles não se desviarão desta palavra, eles podem saírem. Minha filha ficou um tempo afastada, mas o Senhor, ele é tão misericordioso. E hoje eu fico, às vezes, assim, babando, como Deus usa ela na palavra de sabedoria. Né? Deus tem dado uma graça para ela. E às vezes eu sou professora da escola dominical e eu quero dizer, não é fácil dar aula para as crianças. Fácil seria se você pegasse qualquer lição aí, vou dar essa. Não, tem todo um processo, todo um trabalho. E eu saio todo domingo frustrada da sala, porque eu achei que eu devia melhorar ainda. Não foi ainda, não consegui, né? Por mais esforços que a gente tem como professora. Desculpe alguns pais, mas a gente vê que às vezes não dão muita importância daquilo que as crianças estão, sabe? E as crianças são o futuro. E as crianças estão sendo bombardeadas. Eu tenho um sobrinho que ele é muito lindo, muito inteligente. Eu cuidei dele desde bebê, porque ele tinha refluxo, e a mãe pediu, por favor, para mim cuidar dele. Eu cuidei até os 4 anos, e depois ela foi transferida para o interior. E ele é tão inteligente, ele essa semana falou, tia, coloca do Lucas Neto. Eu falei, quem é esse Lucas Neto, né?
Lucas Neto, que não tem nada para oferecer. Nada. Nada. A Lorena, eu coloco, sim, ela para ver desenhos, mas primeiro, e não é qualquer desenho que eu deixo ela assistir, como eu educo a Lorena como se ela fosse minha filha, porque é assim que eu eduquei os meus. E na época dos meus filhos, a gente comprava era muita fita, né? Aquelas fitas cassete, as fitas. E muitas vezes o Gabriel assistia e falava, mãe, aqueles desenhos, mãe, a minha garganta está chorando, mamãe, porque ele era tocado por aqueles desenhos bíblicos, né? Mas hoje tem as 3 palavrinhas que é muito tremendo. E, às vezes, a Lorena fica de bico. Com 3 aninhos, ela fica de bico. Eu falei, Lorena, primeiro é as coisas de Deus, depois você vai assistir o outro. E ela não é minha filha. Para quem não sabe, a Lolô é uma bênção que Deus colocou na minha mão. Um dia eu estava varrendo a calçada e o pai dela passou, contou toda a história que a sua mãe, não quero falar o que ela fez, porque ela está me ouvindo ali, e o pai é esquizofrênico. E eu falei para ele, deixa eu dar um banho nela, porque eu tinha pego ela e ela estava bem cheirosinha. E desde aquele dia em diante, Deus colocou um amor tão grande pela Lolô, que chegou na minha casa falando, já está rindo, tia, você frita ovo e faz miojo? Era isso que ela comia. Então, Deus ele nos dá uma graça para amar aquilo que não é nosso. E eu falo assim, todas as crianças, Sara, Júlia, Guilherme, Henrique, muitas crianças, porque eu sou uma babá quase perfeita. E eu sempre falo assim, como que a gente pode amar uma coisa que não é sua, não é seu filho, e não é diferença de amor. Eu não amo mais o Gabriel, mais a Juliana, porque é meu filho. É algo assim, é uma graça de Deus, isso não vem da Meire. Ele derramou isso dentro do meu coração. E é um amor, eu não sei explicar. Agora, imagina o amor de Deus por nós, gente. Como a Meire é uma mulher falha, sabe? Uma mulher cheia de defeitos, que está aí tentando amar o próximo. E imagina o nosso Deus. E voltando a essa mulher aqui, ela chorou em vez de clamar pelo filho, mas Deus ouviu a voz do menino. E disse, no 18, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água, e encheu o odre de água e deu a beber ao moço. Muitas vezes nós temos que pedir, Senhor, abra os nossos olhos, que a gente está tão cega, não consegue ver o teu poder, né? E aqui, abriu-lhe Deus o olho, que nesta manhã, Deus possa abrir os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da sua palavra. E vamos para um outro exemplo, um exemplo de homem, que eu me encanto com essa palavra que está em Gênesis mesmo. XIX. Olha só, quando você está clamando por alguém lá na sua casa, quando você está clamando pela sua esposa, pelo seu filho, ou por aquilo que Deus prometeu, pela promessa que Deus prometeu a você, prometeu àquela pessoa que Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus vem, e Ele se lembra de você. Mas aqui eu acho tão tremendo isso, no 19, 29. Olha só. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina,
cidade da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Olha que tremendo isso. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da Campina, Deus se lembrou de quem? De Ló? Lembrou-se de Abraão, gente. Que tremendo isso daqui. E eu quero dizer algo. Deus, quando nós oramos, clamamos, às vezes Deus lembrou do João e livrou a Maria. Porque o João estava orando, intercedendo. E eu quero falar algo aqui, que Deus colocou no meu coração. Oh, aleluia. Deus fez uma promessa para o pastor dessa igreja, de uma obra de assombro e de espanto. E Deus lembrou do pastor Disseu e trouxe a obra de assombro para a igreja do Parque América. Vocês não creram? E Deus lembrou do pastor Disseu e trouxe a obra de assombro para o Parque América. Quem crê? Eu creio que vai se cumprir a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele diz, eu velo para se cumprir a minha palavra. Só que Deus é soberano. Ele vai operar a hora que Ele quer, o tempo que Ele quer, não no nosso tempo. Agora a gente vai pegar um outro exemplo de um homem que está em 2 Reis, porque ainda eu não cheguei num exemplo tremendo, maravilhoso que Deus me deu. Eu vou pegar um meio que mau exemplo, né? Está em 2 Reis. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu sei que aqui tem pessoas melhores do que eu para estarem aqui em cima. Mas em estudo não, meu filho. 2 Reis 5. Eu estou em 1. Fala de um homem leproso. E eu peguei o exemplo desse homem, porque realmente acontece no nosso meio isso. 5. Eu não vou ler todo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e esse era varão, homem valoroso, porém leproso. E tem aqui uma menina também muito usada por Deus, gente. Essa menina, para chegar onde eu quero, aqui no 2 fala, e saíram tropas das Sírias, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vamos nos colocar um pouquinho no lugar dessa menina. Essa menina, ela foi presa, ela foi levada como escrava. Ela foi para um lugar diferente, de família diferente. Ela poderia olhar para aquele seu senhor e nem dar a mínima, né? Como hoje, acho que uma pessoa ia dizer, eu quero aqui, se lasque, né? Mas ela não. Ela disse para a sua patroa, se ele conhecesse, aqui, ele fala, e disse a sua senhora, tomara que o meu senhor, disse a patroa dela, tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Apesar dela estar ali, naquele lugar, gente, essa menina foi usada por Deus. Então, entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então,
Disse o rei da Síria. Primeiro, a mulher falou com o Naamã, né? E depois ele foi e notificou ao rei da Síria. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste. Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: ai, meu Deus, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que esse envie a mim? Para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai. E aí ele já ali, né, vede se não está me espiando, né? Já pensou que estava espiando ele. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Aqui eu acho tremendo, gente. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou indignado, porque ele foi lá, já pensando, Deus vai fazer da forma que eu quero, porque está aqui, ó, no 11. Porém, Naamã muito indignou-se e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente o Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre... o Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará da lepra. Ele chegou lá e ele pensou assim, né? Às vezes, igual a Meire, fica pensando, né? Ah, Deus vai fazer assim. Eu já quebrei a cara muitas vezes. E Naamã, então, foi andando. Eu vou chegar lá, ele vai passar a mão, pum, já sou curado. Não, vai lá e mergulha 7 vezes. E o interessante aqui é que o Eliseu nem apareceu ali. O profeta nem apareceu. Porque o profeta, ele estava sendo usado por Deus, nós não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que aparecer é o Deus Todo-Poderoso, não é a Meire. E aí, o servo dele foi lá e falou assim, não, são por... não. Aí ele ficou indignado e ainda falou, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aí que entra os servos. Então chegaram-se ele, os seus servos, e é isso que acontece, né? Deus vem com seu poder, ele mostra, ele fala, e a pessoa não toma posse, porque ela quer que Deus haja do jeito que ela quer, mas Deus é soberano, ele faz da forma que ela quer, e não da forma que a Meire quer, nem da forma que vocês querem, é da forma dele. A soberania absoluta do nosso Deus. E aí esses servos falaram assim, porque muitas vezes a gente tem que fazer, as pessoas querem isso. Então chegaram-se a ele, ao seu servo, e falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Então ele desceu. E mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Não esquecendo da menina. Gente, falar um pouquinho dessa menina, trazendo para nós hoje. Vamos ensinar nossos filhos a ser dependentes de Deus, desde pequenos. Porque haverá situações, ainda mais nessa época, em que nós não vamos estar com eles. Mas aquilo que nós ensinamos a eles vai estar lá dentro. A palavra vai estar lá dentro. Muitas vezes, na minha casa,
a gente tinha culto toda sexta-feira. E foi terrível porque a maioria das pessoas era endemoniada. E se manifestava os demônios. Mas o meu filho, o Gabriel, ele foi muito perseguido. Ele não conseguia dormir na cama dele. Ele nem no berço, quando era bebê, ele dormia. Foi assim terrível, gente. E ele foi crescendo, e ele, de madrugada, ele falava: mãe, os demônios estão aqui. Aí eu levantava, orava com ele. E muitas vezes, quando eu acordava, eu via alguém lá nos meus pés. Lá estava o Gabriel deitado nos meus pés. Porque a pressão era tremenda. E o Gabriel foi crescendo. E eu fui ensinando a palavra, ensinando ele a orar. E Deus foi tremendo. Deus foi dando hinos para ele, de libertação. Deus dava sonhos para ele. Um dia Deus mostrou para ele. Nossa, ele sofreu muito, era terrível, mas ele tinha que ter aquela experiência, sabe? E eu orando, eu clamando. E um dia Deus deu um sonho para ele. Que o demônio era bem pequenininho que vinha atacá-lo. E quando o Gabriel se afastava, o demônio vinha para cima dele. Mas quando o Gabriel enfrentou aquele demônio, ele entrou dentro de um buraco. E foi naquele exato momento desse sonho que Deus deu a libertação ao meu filho. Muitas vezes, nosso filho fica irritado. Eu aprendi tudo que eu aprendi. Hoje eu quero agradecer e louvar o Senhor pela vida da irmã Ruth e do pastor Dirceu. Muito obrigada por tudo. Por tudo. Até pelas broncas, né? Porque hoje o Senhor está bem bonzinho, viu? Mas eu quero dizer que valeu a pena. Valeu. Porque Deus, quando as crianças entram aqui, seja adulto, seja quem for, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam, até pelos nossos filhos. Eles têm que aprender que aqui é lugar de adoração. E hoje eu louvo a Deus pelos meus filhos. Gabriel é uma bênção nas nossas vidas. A Juliana é uma bênção. Não é porque é minha filha, mas eu fico assim. No trabalho dela, gente. Muito esforçada, muito dedicada. De uma forma assim tremenda. E Deus vai nos tratando como mãe, como filho. E eu também tenho um esposo que ele é uma bênção. Ele é meu pai, ele é meu amigo. Só que nós somos opostos, os opostos se atraem, né? Ele é bem calminho, bem quietinho. Ele e o Gabriel, eles são meio que tímidos. Mas Juliana e Meire, a gente é totalmente diferente. Mas Deus, ele é tremendo, porque há muitos anos atrás, né? Nós fomos convidados para ir num culto, onde essa Meire que vocês estão vendo, não era dessa forma. Eu era oprimida, angustiada, frustrada. Tinha muitos traumas do passado. E Deus foi curando, um a um. Quando eu cheguei naquela sala, que eu ouvi a palavra de Deus, eu senti um peso que saiu das minhas costas. E quando o pastor Dirceu ministrou, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dentro de mim eu gritei, gente, eu encontrei o
caminho, mas eu gritava aqui dentro. Eu não sei como, mas eu gritava. E eu sentia uma alegria, mas eu não queria como que fala? Transmitir aquela alegria. Não queria que os outros vissem. Então, eu não sei como que eu ria por dentro. E era algo sobrenatural. E o pastor falou algo naquela noite. Eu estava com o bebê de 2 meses, a Ju. E ele falou, você está vendo essa criancinha aí? Você está pensando que é filho de Deus? Ela não é filho de Deus. Até que ela, né? Se ela crescer, ela tem que se converter. Mas ela é filha do diabo. E eu ali com aquele bebê, eu falei, nossa, se ela é filha do diabo, eu sou filha de quem? Mas naquela noite, eu saí dali com a certeza do que eu queria. Cheguei em casa, falei, Carlos, encontrei o caminho, é isso que eu quero. Aí ele falou, você está louca? Você vai... Isso é palavra de homem. Entrava aqui e saía aqui. Mas como nós, nunca a gente sai sozinhos. Então, eu vinha para a igreja e o meu marido vinha me trazer e ele ficava aqui. Ele não ficava sozinho dentro de casa. Então, ele ia nos trabalhos lá do discipulado e aí a palavra foi entrando. E ele se converteu. Então, essa palavra, ela é poderosa. Aleluia. E o que eu queria fechar aqui do Naamã, que nós não sejamos como ele. Quando nós nos achegarmos diante do trono da graça, Deus vai fazer dessa forma. Ele vai agir dessa forma. Ele pode até agir porque ele é soberano, mas ele vai fazer da forma dele, da maneira que ele quer. Porque muitas vezes a Meire precisa ser tratada. Só a Meire? Todo mundo, né? Mas agora, para fechar aqui, eu quero chegar lá na Rainha Esther, onde, quando Deus me deu essa palavra, Ele falou assim, eu vou te dar um exemplo de uma mulher que chegou diante de um simples rei. De um simples rei, de um homem. E ela alcançou graça. Que está aqui. Esther, ela ficou sabendo que o seu povo, ela e o tio dela, ficaram sabendo da perseguição que ia acontecer, que queriam destruir o seu povo. Eu não vou ler a história dela, depois vocês leem em casa, porque eu quero ficar onde Deus colocou aqui para mim falar. Está em Esther 4:16, vamos começar por aqui. Quando o seu tio Mardoqueu soube da conspiração, daquilo que Amã estava tentando contra o seu povo. Fala assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E ela falando, né? Eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Olha só, e assim irei ter com ele, o rei, ainda que não é segundo a lei, porque naquele tempo tinha os dias que a Esther podia se encontrar com o rei, né? E não era tempo dela ir. E se o rei não estendesse sobre ela o bastão lá, ela podia ser fulminada. O 5. E sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no meio do pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela
alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Isso é tremendo, gente. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Ester? E qual é a tua petição? Até a metade do reino te dará. Mas o que eu aprendo com Ester, primeiro, que ela vestiu seus vestidos reais. Ela não foi lá descabelada. Quando ela se apresentou lá na frente do rei, que ele estendeu, ela já não foi logo afoita. Eu estou desesperada, vai acontecer isso, não sei o quê. Não é isso que acontece. Não, ela ofereceu, ela falou assim: venha ao meu banquete. Primeiro ela ofereceu ao rei um banquete. E quando aqui 5:1, e ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais. Deus falou comigo. Não é qualquer veste. Essas vestes reais é para a igreja. E aí Deus ministrava ao meu coração lá de Isaías 52:1, que fala assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Ó Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém. Com que veste nós estamos diante do rei? De que forma nós estamos diante do rei? Dos reis, Senhor dos senhores, quando nós já chegamos diante do trono? De que maneira nós nos apresentamos muitas vezes? Nós nos vestimos das nossas vestes reais? Ou vamos lá de qualquer jeito? Eu sou filha de Deus, Ele tem que fazer e pronto, acabou. Não. E então, ele fala até a metade do meu reino. E aí, depois vocês leem lá. Aqui no 7 ela fala: então respondeu Ester e disse: a minha petição e requerimento, se achei graça aos olhos do rei, e se parecer ao rei conceder-me a minha petição, outorga-me o meu requerimento, venha o rei e Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e farei conforme o mandado do rei. Esse Amã que representa Satanás, porque quando nós nos achegamos diante do Rei dos Reis, Satanás também vem, mas ele se levanta para cair. E foi isso que aconteceu. E depois ela ofereceu o segundo banquete, só no segundo banquete, gente, que ela falou que estava acontecendo com o seu povo, e que o rei não sabia, e que Amã se ferrou todo, porque tudo aquilo que ele estava conspirando, caiu tudo contra ele próprio. Por isso nós não devemos temer quando se levantam contra nós. E quando nós nos colocamos diante de Deus, vai retroceder. E para finalizar ainda, duas coisas que eu quero falar aqui no 8:15. Mardoqueu, o tio de Ester. Gente, eu acho tremendo isso daqui. Então Mardoqueu saiu da presença de quem? Do rei, com uma veste real celeste e branca, e como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. O que eu quero dizer é que quando nós chegamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós saímos vestidos e revestidos. Foi o que aconteceu aqui com o Mardoqueu. Olha a coroa na cabeça, gente. Isso é tremendo. Mas, para finalizar,
Não, ainda tem mais, espera só um pouquinho. Quando o Senhor ministrou para mim, vamos ler de novo em Hebreus, quando Ele começou a ministrar essa palavra no meu coração. Hebreus 11, que Ele falava assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor disse: eu vou te dar o exemplo de uma mulher. Nesse dia eu estava passando aspirador, irmãos. E aí me veio essa palavra. E o Senhor falou: eu vou te dar o exemplo de uma mulher que chegou diante do rei. O Senhor dizia, de um simples rei. Gente, eu desliguei aquele aspirador, desci a escada correndo e fui lá. Isso daqui me encheu, gente, isso aqui me encheu. E o Senhor ministrava ao meu coração. Dessa forma que eu vou passar. Aqui era um simples rei. Um simples. Mas agora o Senhor diz: imagina você e eu, igreja, chegando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Ele vem, estende o seu cetro, a sua graça sobre nós. E Ele diz nesta manhã: vem, vem, filho meu, vem. Vem, filha minha, vem. O que queres que eu te faça? O Senhor diz que a sua graça está estendida de maneira soberana, de maneira poderosa, sobre cada um. Basta você chegar com confiança ao trono dessa graça, que você vai alcançar misericórdia e achar graça diante desse Deus poderoso. É isso que eu quero deixar bem frisado, que o Senhor colocou ao meu coração. Cheguemos, pois, nesse 2020, com confiança, com ousadia, diante da graça, diante desse Deus que tem graça, que tem libertação, que tem restauração, que tem cura, que tem livramento. E nesta manhã, o Deus da graça está aqui para derramar essa graça abundante sobre nós. Basta nós crermos nele. Basta crer nessa palavra que é espírito, que é vida. Não olhe para a Meire. Eu não sou ninguém. Ele que é tudo. Eu dependo dele. E a Bíblia diz que sem ele, nada podemos fazer. Nem falar, nem respirar, nada. Porque nós dependemos dele.